Boa noite, que alegria! Meu nome é Luanda e eu ajudo as pessoas a terem qualidade de vida. É um prazer estar aqui com vocês hoje, essa noite especial, onde nós vamos estar falando sobre um tema bem bacana, onde eu vou estar até escrevendo aqui. Posturoterapia e joelho. Posturoterapia e joelho. Boa noite! Sejam muito bem-vindos! Não tá fixando o nosso... Engraçado, deixa eu ver aqui. Agora vai. Muito bom. Boa noite, boa noite. Muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós estamos aguardando aqui o Léo entrar. Boa noite para os canais do YouTube, Facebook. Toda quarta-feira nós estamos trazendo aqui um especialista para conversar, compartilhar, propagar informações para melhorar a qualidade de vida, porque saúde vale ouro, minha gente. Olha o Léo aqui entrou. Nossa, hoje nós vamos estar falando sobre posturoterapia e joelho com esse grande especialista. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Boa noite! Oi, tudo bom? Tudo bom, Léo? Olha que alegria! Posicionar a câmera aí. Tudo bom, Léo? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, né? Dentro de todo esse turbilhão, a gente vai aprendendo, né, a surfar em meio a tantas questões, né, planetárias. Sim, A gente com dá certeza. conta dos nossos processos internos e ainda processa o que está bombando lá fora, né? Com certeza. E que tempo de aprendizagem, hein? Muitos, né? Muitos aprendizados, muitos valores, né? Muitas mudanças. Sim, E com exatamente. certeza isso tudo traz, né, para o nosso corpo muito mais desafios, para o corpo, para a mente, para o campo das emoções. A gente vai virando faixa preta, né, nesse quesito de dar conta de atravessar os turbilhões. Com certeza. E vai deixando suas marcas, né? A gente vai Vai, conversando, vai vai deixar. aprendendo e vai, Sim, né, se aperfeiçoando. com certeza, com certeza. A gente vai olhando para trás, vai vendo, opa, aprendi mais, opa, atravessei, opa, não é assim quando a gente machuca, né? Trazendo aí já para sua área, né? De cuidador, de orientador. Sim. Então eu queria começar a nossa live de hoje fazendo uma pergunta para você. Eu quero ver se você vai lembrar dessa pergunta. Sim. Mas antes eu vou contar uma história. Quero contar aqui para nossa audiência de como eu conheci o Léo. Então, Léo, eu vou contar essa história, né, de como eu cheguei no Léo.
E até eu faço uma brincadeira, eu chamo meu joelho de joelho ninja, porque ele já passou por muitas histórias. Que bom que eu pude chegar, né, assim, a te conhecer, Léo, e ter todas as suas orientações que foram muito importantes para mim na minha caminhada, né, já que eu também sou dessa área, sou educadora física, né, que a visão é um pouco diferente, mas está dentro dessa área também preventiva, né? Eu sinto que você trata já um machucado feio, né? Geralmente as pessoas chegam pela dor, não é isso? Sim, Quando tá lá empenado, quando estoura o joelho. A prática da educação física traz muito essa visão preventiva, fortalecer, alongar, cuidar da saúde para não precisar, né? Para não ter uma surpresa desagradável, né? Então, sim. eu sinto que todo esse trabalho mesmo é para estar trazendo consciência, informações para que nós, para todas as pessoas, possam chegar melhor na idade hoje, né? Na era platinada, hoje eu escuto muito esse termo, né? Como é que a gente quer chegar lá nessa era platinada, né? Então a gente Sim. precisa estar expandindo essa consciência, expandindo esse autocuidado, né? E dentro dessa caminhada, eu venho de uma família esportistas, meu pai é um grande judoca e eu desde pequenininha cresci numa academia, sempre fiz esporte. Eu trilhei um pouquinho do balé, me apaixonei pela ginástica olímpica, fiz ginástica olímpica. Eu fui atraída pelos esportes, pela atividade física, fui fazer natação, fui fazer judô, karatê, capoeira, balé country, street dance, tango, forró. Então, assim, sempre fui muito apaixonada pelo movimento. Né? E eu lembro dessa época de capoeirista que eu fazia mortal no chão e um monte de coisa, onde eu sinto que realmente nesse momento, realmente eu exigi muito do meu joelho. E eu fui chegar no Léo com um joelho deste tamanho, porque eu ia me apresentar. Não sei se você lembra, Léo, num espetáculo de um amigo de dança. Então meu joelho estava enorme. E eu até procurei uma outra bailarina para me substituir porque eu estava vendo que eu não ia dar conta, né? E eu cheguei com aquele joelho daquele tamanho e o Léo me atendeu, colocou lá um calorzinho, uma coisa que vibrava no joelho, fez umas manobras, conversou comigo, né? Eu fiz umas 3 sessões e ali meu joelho começou a desinchar e assim eu consegui fazer a apresentação, né? Consegui fazer esse tratamento. E ali, naquele tratamento, Léo, eu te fiz uma pergunta. Você lembra dessa pergunta? Não, não me lembro. Eu perguntei, o Léo, você falou até uma expressão que me chamou bastante atenção, que eu tinha os ligamentos frouxos, né? Uma hiperflexibilidade nos ligamentos. Eu falei, meu Deus, tem os ligamentos frouxos agora, como é que eu fortaleço? E assim eu tive um rompimento mesmo, né? Diante, aquele foi uma grande crise onde eu cheguei e depois tive outros movimentos, né? De falsete, de falsear, que fala, né? Do Sim, joelho sim. e rompeu. Hoje eu estou com esse ligamento, né? O LCA rompido. E aí eu vou te fazer a pergunta que eu te fiz há 4 anos atrás, que é Léo, o que é melhor nesse caso? E dependendo de cada caso, é um caso, né? Mas o que é melhor hoje para se cuidar da saúde do joelho? É fortalecer ou operar? Então, Que você traz da sua visão? E antes de você trazer a sua experiência, a sua rica experiência, eu quero falar que nós estamos aqui para nossa audiência, que o Léo é um grande fisioterapeuta, osteopata, se formou na Bélgica, tem essa formação também importante na área da posturoterapia,
E hoje nós vamos estar falando um pouco o que é isso, né, Léo? Que eu Isso. também fiquei bastante interessada em saber mais, porque a osteopatia mudou muito a minha consciência, né, de, de Nutrição visão, de corporal. alinhamento do corpo, de Uhum. entender quais são os meus limites. Então, eu queria que você falasse, Léo, dessa visão, né, que você já me esclareceu um pouco nos 4 anos, pouco não, bastante, até sobre a minha decisão de não operar naquele, Uhum. né, naquele momento. Mas depois de 4 anos, eu quero saber mais sobre a Maravilha. sua postura, sobre a sua visão dentro desse quadro, né, de joelho, saúde do joelho e nesse caso específico de um ligamento que está rompido. Qual Uhum. é o melhor tratamento? O que você pensa Maravilha. sobre isso? Maravilha. Então, essa resposta ela é bem complexa, né? E antes de chegar nela, então, a gente vai... Vamos conversar um pouquinho de tudo que precede, né? Um pouquinho dos conceitos de Léo, acho osteopatia que hoje. precisa o seu só verifica se o seu áudio tá no volume no máximo, porque eu tô te ouvindo tô te ouvindo baixo. Deixa eu tentar tirar a capinha para ver se é melhor. Oi, tá melhor? Se não, coloca o fundo. Tá me ouvindo? Isso. Deixa eu perguntar aqui para a audiência. Queridos, vocês estão ouvindo bem a minha voz? Estão ouvindo bem o Léo? Só me dá um feedback para eu saber que eu tô ouvindo o Léo bem baixo. Tá, ó, joia. Léo, eles estão falando que tá ouvindo a sua voz, tá ouvindo bem. Eu Ah, não é sei, porque deve ser o meu aparelho, então. tava com a capinha Sim, tá todo mundo direita. dizendo sim, que ótimo. Ótimo. Que Então, bom. vamos, antes de responder sua pergunta, né, diretamente sobre o LCA, vamos contextualizar um pouquinho, então, né, sobre a posturoterapia. E aí, sobre essa visão, eu vou te dar essa resposta, né? 4 anos atrás, a gente conversou sobre isso, enfim, e mudou muito de lá para cá, mas no Léo, seu só caso, um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou pegar um fone, porque eu não tô te ouvindo bem, só um pouquinho. tá. Pronto. Acho que agora vai ficar perfeito, senão não consigo te compreender. Agora voltou. Ótimo, Léo. Agora Oi. perfeito. Agora tô te ouvindo perfeita. Ótimo. Então, para responder sua pergunta sobre a ruptura, né, do LCA, o que seria melhor, cirurgia, né, ou não, vamos contextualizar um pouquinho, né, vamos falar então da posturoterapia e Perfeito. ver tudo que se engloba, né, porque é uma decisão que depende muito, não tem sim ou não, né, vai depender de centenas de fatores diferentes, né. Sim. Então, assim, qual a visão que a posturoterapia tem? A posturoterapia neurosensorial, que é a minha especialidade hoje, que é a PNS, é uma das técnicas da posturologia. Né? A posturologia são todos os estudos da postura e tudo que ela envolve, e tudo que está relacionado a ela. Então, pela PNS, nós sabemos que a postura ela é relacionada, ela é regida por diversos fatores. Um deles, por exemplo, é a pisada. Então, a maneira que nós pisamos, ela influencia muito no estado postural como um todo. Né? O corpo é uma unidade, ele trabalha sempre como um todo, e a pisada vai muito interferir. Então, por exemplo, uma lesão de joelho, uma lesão de tornozelo, uma lesão no pé, ela vai interferir em toda a nossa postura até a mandíbula, né? Nós nos acatamos de maneira gravitacional, de baixo para cima,
A última articulação a se adaptar é a ATM. Então, problemas de joelho, problemas de tornozelo vão gerar problemas temporomandibulares, por exemplo. Então, hoje eu quero que a gente aborde um pouco o quanto que isso é integral, né, a questão do joelho, até a gente chegar na ruptura de LCA, qual seria a melhor opção, né? A Sim, posturologia, além da questão, eu falo um pouquinho rápido, Luanda, é muita coisa para falar, daí você vai me sim. pausando qualquer coisa, tá certo? Tá joia, Léo, tá Enfim, ótimo. daí de maneira resumida, a PNS, ela trabalha então avaliando e regulando os cinco reguladores posturais, que são a pisada, e aí vai desde questão de pé, tornozelo e joelho, né? A gente fala de pisada, é todo esse conjunto. A gente fala de oclusão, então alterações na oclusão podem gerar problemas posturais como um todo, problemas visuais, então problemas visuais Olha só. podem gerar alterações posturais, e aí nosso trabalho muitas vezes vai ser realizar manobras que podem gerar eficiência neural nos nervos oculomotores ou identificar algum problema que não será de nosso alcance, mas a gente saber indicar esse paciente para o optometrista, por exemplo. Que vai saber que às vezes os problemas posturais que geram dor nele podem ser corrigidos por prismas ópticos. Esse óculos que eu estou utilizando, por exemplo, ele tem prismas ópticos que me ajudam a regular minha postura, né? Além Olha que disso, interessante. a gente fala muito do sistema vestibular, então o sistema vestíbulo-coclear, que é o nosso labirinto, que nos dá orientação espacial, ele Aham. alterações Só um nele minutinho. por reação. Só um minutinho, Léo. Só porque foi uma pergunta aqui de uma pessoa que está Isso. participando. Ele pediu para você explicar o que, que é oclusão. A oclusão que eu digo é a oclusão mandibular, é o encaixe dentário entre o maxilar e a mandíbula, Aham, né? sim, Hoje nós entendi. vamos falar de problemas de ATM, que é a articulação temporomandibular. Sim, uma Muito. pressão, né? Uma Isso, ou mau encaixe, e, enfim. Um exemplo desalinhamento. muito. Isso, um exemplo muito claro. Se a pessoa estiver em pé, de olhos fechados, enfim, de olhos abertos, ela vai sentir o equilíbrio dela de uma maneira. Se ela colocar a língua para frente, né, e aí ela vai abrir a mandíbula, colocar a língua para frente, ela vai sentir seu centro de gravidade se deslocando para frente. Depois vocês testam isso. Se você está de pé, abre a boca, coloca a língua para trás, você vai sentir o seu centro de gravidade chegando para trás. Então, problemas oclusionais que mudam o posicionamento da língua vão gerar, de uma certa maneira, um deslocamento do centro de gravidade corporal. Nossa, que incrível. Como o nosso corpo Então, realmente está todo integrado, como né? está todo integrado, exatamente. Então, assim, a postura-terapia tenta analisar todos esses fatores e ver o que pode estar interferindo em cada um. E no caso da oclusão, alguns nervos nós vamos tratar. Em outras ocasiões, a gente vai indicar para ele fazer um tratamento com ortodontista ou bulbo maxilofacial para que faça correção disso. Então, só contextualizando. No outro grau, né, eu falei da visão, da oclusão, e o último sistema é o sistema emocional. O sistema emocional ele vai interferir muito na nossa postura, né? O exemplo clássico é uma pessoa que está em depressão profunda, que teve uma grande perda, ela vai estar em flexão, em dor, em proteção. Ao contrário, com a pessoa que está realizada, ela vai estar em abertura, em expansão. Enfim, são exemplos extremos, mas ajuda a gente a entender um pouquinho como acontece isso, né? E isso vai influenciar no corpo inteiro. E uma dor no joelho pode Sim. É, ser algo emocional, eu observo pode ser algo. isso.
Falhou um pouquinho do Fala um joelho. pouquinho, sim. A dor no joelho, qual é a sua relação com o campo emocional? Fala um pouquinho dessa correlação. Eu observo realmente, né, muitos alunos, pessoas que eu atendo, essa sempre, né, uma doença, uma dor, algo que acontece ali no corpo, sendo um reflexo, né, de um problema, ou de uma perda, ou de um aborrecimento. Os joelhos, dentro dos meus estudos, estão muito ligados a muitas vezes uma rigidez, um controle, né? E aí essa rigidez, que é um reflexo também da rigidez da mente, do campo das emoções, tá ali, que estoura no corpo. Com certeza. Isso é muito comum. Nós vemos muitas vezes o paciente que chega no consultório com uma queixa muito grande, mas os exames dão todos negativos, né? Então, dizem que não tem nada ali, mas tem alguma coisa. Não é porque não apareceu nada no exame de imagem que não tem nada, né? E muitas vezes a gente vai ver, Sim. pode ter um fundo emocional relacionado a isso, né? Segundo a PNS, então a PNS ela vai, que nem eu tinha falado antes, né? A gente avalia a questão dos pés, da visão, da oclusão, e do sistema emocional, e aí dentro disso a gente vai identificar alguns padrões e vai corrigir alguns padrões dentro disso. Então, o que eu vou falar um pouquinho da minha experiência e da visão da PNS, mas tem muitas linhas diferentes, né? Daí, assim, nós vemos lesões, eu vou falar do quadril para baixo, né? A questão da todas as pernas, né? Então, da lombar para baixo, da pelve para baixo, nós temos questões muito relacionadas aos nossos antepassados. Então, nós vemos muito, e aí nós consideramos muita simbologia do lado direito do corpo, o lado feminino, né? Então, o trocânter, a cabeça do fêmur direito, nós correlacionamos muito com a mãe e a maternidade, e aí junto com a maternidade vem o amor próprio, e aí o quadril esquerdo a gente vê muito com o pai, a paternidade e a autoconfiança. Né? A autoconfiança e amor próprio se juntando ali na pelve para formar a autoconfiança e a coragem, perdão, amor próprio e a coragem para formar a autoconfiança. Tá? Então, assim, daí descendo, daí pai, né? Direito, esquerdo, quadril, pai e mãe. Daí descendo para o joelho, a gente vê muita simbologia dos avós. E aí, mesma coisa, joelho direito, avó materna, joelho esquerdo, avó paterna, né? Avó paterna. E aí, falo muito dos pés, né? Como nossas raízes mais aprofundadas, como nossos ancestrais mesmo, a parte transgeracional. Isso tudo dentro de um aspecto emocional, né? Lembrando que nem tudo a gente vai avaliar dessa maneira, mas pode ser considerado, né? Sim, sim. É uma riqueza, né, de informações. O nosso corpo como um livro, né, as marcas do tempo, as marcas, né, a doença como um caminho mesmo, né, é ruim, mas é bom. Dói, mas o corpo de alguma forma, com toda a sua sabedoria, coloca para fora, né, estoura uma dor na lombar, uma dor de cabeça. Então o corpo tem essa sabedoria, né? Então quando a Sim. gente começa a fazer essa leitura e eu vejo que o caminho, né, para essa cura mesmo acontecer, que você pode, por exemplo, né, no osteopata, no acupunturista, ou fazer uma atividade física regular, a dor ela está presente, o problema está presente, você pode ali sanar essa dor, fazer uma massagem, que seja, né, outros profissionais que a pessoa chegue, mas se ela não toma consciência, né, por que, de onde, por que o corpo está expressando, né, por que está se manifestando esse tipo de dor, vai fazer ali um tratamento, né, ou tomar até uma coisa mais rápida, um anti-inflamatório, um analgésico, um placebo, e o problema vai voltar. E volta com mais força. Então, esse trabalho de desenvolvimento, Léo, dessa consciência, de você
poder perceber, peraí, eu tô torto, nossa, eu tô torta, tô com o ombro mais alto que o outro, opa, tô observando ali meu tênis, tá? Gasto para fora. Então esse trabalho de percepção, de autoconhecimento, na sua visão, na sua experiência, Léo, como é que você, o que você poderia estar falando aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Como desenvolver essa consciência? Como desenvolver essa escuta, essa percepção? Opa, tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa que não está alinhada no meu corpo e que se reflete na minha mente, que se reflete no campo das emoções. Então, eu acho que já que a gente está falando de dor, vamos começar pela dor. A dor, a dor é uma amiga. A dor, ela ajuda a gente a sentir o que não está bem, né? E por isso que Sim. aumentar a consciência corporal e meditar, por exemplo, ajuda você a sentir o que está bem, o que não está bem. Às vezes a gente não para para perceber isso, né? Muitas dores, e assim, isso sem entrar nem no campo das dores emocionais, que é muito vasto, mas as dores físicas muitas vezes são inconscientes ou desmascaradas por uma dor que está ali mais forte, né? Então, a Sim. dor, primeiramente, enfim, a dor vai ajudar a gente a sentir o que está ruim, o que está bem, o que não... Parar um pouquinho e sentir, né? Isso que eu falo. Tem muita Que gente que bom que toma... dói, né? Exatamente, mas assim, tem muita gente que toma um analgésico, um anti-inflamatório, que nem você falou, sem nem se preocupar qual que é a origem dessa dor, como eu posso sanar isso. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou muito tempo sentado? Será que eu estou sem fazer exercício físico? Será que eu estou sem praticar meu autocuidado, né? Então, a dor como Sim. ferramenta de percepção é maravilhosa, né? E a gente reclama muito da dor, mas tem até um ditado popular que fala, a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, assim, a dor, Justamente. ela ensina muita coisa pra gente, né? Se a gente for ver, tem Sim. algumas síndromes que a pessoa não sente dor, né? Tem muitas pessoas que não sentem dor. Isso é perigosíssimo, porque elas às vezes estão num chão muito quente, que está queimando a sola dos pés dela, que vai fazer bolha, vai fazer ferida, e ela não percebe. Então, assim, a Sim. dor, ela é um mecanismo importantíssimo de autopreservação, né? A gente reclama muito. Mas daí, pegando esse ganchinho, a massagem eu acho que é algo muito interessante para aquisição de consciência corporal, né? Então, sobretudo para as pessoas que são mais desconectadas, que não estão ainda muito... que estão começando nessa jornada, vamos dizer, é muito legal a massagem, porque ela vai te permitir sentir o que está bem, o que não está, o que está tenso, o que não está, onde tem dor, né? Às vezes tem dor que são passivas, você não sente relativamente, né? Então, o trabalho da massagem ajuda muito, né? A consciência corporal. E por último, acho que a meditação, Sim. né? A meditação, a gente vê... Meditação. Então, a gente sempre fala, né? Eu sempre vejo você falando da meditação, é incrível. E, enfim, fora a parte, né, do silêncio da alma, do silêncio da mente, né? A parte corporal, o que a Sim. gente vai sentir? Uma vez que você está em silêncio, né? Mente e corpo, a gente começa a sentir o que está tenso, o que está incomodando, aonde está puxando, né? E essa hora mesmo de tentar respirar fundo, né? Tentar relaxar, tentar soltar, ou tentar entender por que aquilo está daquela maneira, né? E aí, esse é o grande, né? É um dos grandes ganhos É, da meditação, essa consciência, né? total, Léo, total. Dentro aqui da historinha que eu contei, né, de toda essa caminhada, que eu vejo muitos atletas também que, se a gente for pensar que eles exigem do corpo, né, eles ultrapassam muitas horas de treino, e se a Os gente for limites. pensar nos limites, né, a qualidade de vida, a qualidade assim das articulações, dos músculos, né, de tudo que é envolvido dentro de um esporte de alto rendimento, essa consciência, né,
de saber, peraí, até aqui eu posso. Eu vejo muitos atletas jovens, né, rompendo ligamentos, assim, extrapolando mesmo. E aí dentro sim, dessa caminhada, de muita atividade que eu fiz, e dentro da decisão que eu tomei há 4 anos atrás, que eu falei, é melhor fortalecer para mim naquele momento, né? Porque a operação exige toda uma pausa, todo um trabalho, e pode ser que fique bom, pode ser que não fique bom. Conheço várias pessoas, né? Inclusive meu pai operou. Hoje ele tem 75 anos. Você vê que cada caso é um caso. Você vai escutando de várias pessoas, né? Para umas pessoas deu muito certo, para outras nem tanto, perderam ali o limite, né? O limite não, a mobilidade da sim. articulação. E eu tenho um joelhinho muito funcional, né? Ele é muito flexível, esse trabalho de fortalecimento, né? A visão da educação física traz muito esse trabalho Sim, que eu falo para todos os alunos que fazem aula comigo, olha, se você puder fazer um trabalho extra de força, um trabalho aeróbico, tudo isso ajuda nessa saúde integral do seu corpo, sim, né? com Então, certeza. como o yoga trabalha muito, exige muito dos ligamentos, muito trabalho de flexibilidade, claro que tem de força também, mas em determinados casos, como o meu, né, que tem o ligamento rompido, eu preciso trabalhar ainda mais esse fortalecimento. E Sim, aí eu sempre fico com essa pergunta: será que eu opero? Será que. Porque eu quero chegar, eu estou programando a minha mente, o meu corpo, eu quero chegar bem. Lá nos meus 100 anos eu quero pular de paraquedas, quero surfar, quero fazer muita atividade física. E aí eu fico pensando, né? Tem algumas visões, algumas falas que eu já ouvi falar: olha, melhor operar logo, que você é jovem, porque aí o seu corpo se recupera melhor, mais rápido. E aí eu vou voltar nessa pergunta, Léo. O que na sua visão, que depende disso, né? De cada caso é um caso. Qual é a tá. sua visão nesse Sim, sentido, né? sim. Então, é isso. Cada caso é um caso, mas eu acho que dá para separar em dois grandes blocos, tá? Uhum, E você, né, me fez essa pergunta há 4 anos atrás, quando você chegou no consultório pela primeira vez. E hoje é a mesma resposta, mas por outros motivos, né? Então, hoje são motivos mais fundamentados. Hoje temos mais pesquisas e eu tenho mais prática clínica, né? Então, eu tenho mais até certeza dessa resposta. Então, o que que acontece? Primeiramente, existem estudos que indicam que se a pessoa não fizer a cirurgia, ela terá uma artrose precoce no joelho, tá? Então, existem alguns estudos que uhum, apontam nesse sentido e outros estudos que meio que refutam essa hipótese. Tá? Meio não, ele refuta essa hipótese, mas são artigos menos que... Tá? Então, o que a gente vê hoje? Tem jogadores de futebol que jogam profissionalmente com o LCA rompido. olha Então, só. eles têm um desempenho profissional, eles têm um desempenho ótimo, de alto nível, e tá tudo bem, né? Então, assim, Uhum. mas enfim, daí entra uma questão: será que é só pela rentabilidade do jogador? Se ele fizer uma cirurgia, ele fica mais tempo parado? É um e outro, porque ele fica muito tempo parado com a cirurgia, perde muita massa muscular, é muito tempo de reabilitação, Sim. né? Então, hoje tem se feito estudos estatísticos para tentar encontrar uma variável assim, mais correta. Mas aí vamos lá, Uhum. né? Daí o que eu vejo hoje na minha prática clínica? Tem pacientes que chegam, tiveram ruptura de LCA, eu acho que quase todas são traumáticas, né? Nunca vi uma ruptura de LCA que não seja traumática, uma hipertensão, uma hiperextensão do joelho. A pessoa cai de um lugar muito alto, é um futebol, arte marcial, uma rotação, esqui, enfim. Então, aquilo que a gente ia falar, cada ser humano é indivíduo, é individual, né?
E aí a gente volta um pouco na questão de ver o ser humano como um todo, né? A questão, a gente vai ver, essa resposta é bem holística e vai depender até de estilo de vida dele, né? Na verdade. Então, Sim, é isso. se for um paciente que é sedentário, que é indisciplinado ou que não costuma fazer atividade física, e aí dependendo da idade, vale a pena fazer cirurgia, né? Então, às vezes, até um paciente mais novo, de 20 e poucos anos, enfim, 20 e poucos anos, se ele tiver esse estilo de vida, enfim, vale a pena fazer cirurgia, tá? Ele não se cuida, ele Faz não tem nada. capoeira. Capoeira Exatamente. vale a pena? Oi? Estão perguntando aqui, capoeira tem que operar? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Estilo de vida, né? É um estilo de vida. Sim. Muitos Uhum. pacientes chegam lá para a gente com ruptura de LCA. Tá? É um dos campeões de venda, infelizmente, e é muito frequente essa lesão. Então, assim, um paciente que é disciplinado e tem bons hábitos de vida, faz exercício, faz seu fortalecimento, tá? Como você, Luanda, por exemplo, está sempre na sua prática de Uhum. yoga, se alimenta bem, toma bastante líquidos, a tendência é que A você alimentação interfere diretamente, né, Léo? alimentação, Alimentação, estilo alimentação de interfere, vida. sim, tudo. Por isso que eu falei, Uhum. é uma visão holística. A gente tem que ver o paciente como um todo, Sim. né? Hábitos de vida, o que ele gosta de Sempre, né, fazer. Léo? Por isso, Sim. não é só de olhar o exame de imagem do LCA e faz cirurgia ou não. Vai depender do contexto dele, se ele gosta ou não, se a pessoa ativa ou não é, se ele pode fazer exercício ou se ele não pode, se ele faz ou não faz, né? Então, por isso que eu falo, Uhum. se é uma pessoa que está sempre ativa, que se alimenta bem, que está mais ou menos sempre, né, se alimentando e fazendo exercício, e exercício que eu digo pode ser yoga, pode ser o pilates, pode ser um treino funcional, pode ser uma corrida, enfim, né? Tem muita coisa que pode ser feita. Ela tem que se manter ativa, né? O ser humano é Uhum. feito para ter movimento. Então, se a pessoa tem um estilo de Sim. vida bom, se alimenta bem, muitas vezes não é necessário fazer a cirurgia. E ela vai ter um ganho de ADM, né, que é ganho de amplitude de movimento, muito mais rápido, às vezes, sem a cirurgia do que com a cirurgia. Né? E o ganho de... Depois da cirurgia, a pessoa tem uma grande perda de massa muscular, né? Tem uma atrofia Uhum. de toda a musculatura do quadríceps femoral e do bíceps femoral. Então, fora tibiais e fibulares. Então, a recuperação depois da cirurgia é algo complicado, né? É uma pausa grande, né? E aí É uma realmente pausa tem que botar tudo grande. isso na balança. Uhum. Exatamente. Então, assim, começou-se, na verdade, a fazer uma pausa maior por conta do esporte profissional, por conta de questões monetárias, o que é horrível, mas depois viu-se que esses profissionais, esses atletas, eles tinham uma recuperação melhor, às vezes, do que os que tinham feito cirurgia. Olha Então, só. começou-se a ver. Então, assim, é isso, é o estilo de vida. Então, entre os atletas, isso funciona muito bem. Entre você, Luanda, que está sempre com a sua prática de yoga, isso é ótimo. Mas um paciente hoje, às vezes Uhum. alguém que está escutando nossa prática, às vezes que não consegue manter uma prática esportiva, um alongamento, fortalecimento, daí pode-se considerar uma cirurgia, tá? Isso Uhum. sempre pela nossa prática clínica, né? Pela minha experiência pessoal. Eu citei alguns Sim, estudos, mas enfim, estou falando da minha experiência, né? certo. É todo esse contexto, né, de estilo de vida, alimentação, é, descanso, qualidade das suas relações que interfere diretamente nas suas emoções, né? E campo emocional interfere diretamente no campo físico. Tá tudo intimamente ligado, é todo um conjunto. E realmente esses dois pontos que você trouxe, né, da responsabilidade que a pessoa tem com a sua saúde, ela vai fazer, né, por esse caminho, que é isso que a gente vem falando, né, do desenvolvimento da consciência da autorresponsabilidade, de estar ali, Sim. poxa, eu tenho um joelhinho, né, no meu caso, um joelhinho mais sensível, frágil, preciso trabalhar o dobro de Sim. fortalecimento do quadríceps para segurar, para estabilizar,
né? Não é nada agradável. Eu já tive, né, algumas experiências do joelho falsear e eu, meu Deus. E aí todo um trabalho de mais consciência, eu visualizo a Luanda, nossa, mas eu queria estar logo era operada, que aí eu não ia ter essa essa insegurança de acontecer qualquer coisa, mas eu penso em todo esse trabalhão dessa pausa e eu também penso assim, será que eu operada com o joelhinho lá, o ligamento e tal no lugar, se eu não desgastaria novamente, sabe? Eu trago isso como um grande aprendizado, sabe? De consciência. Por que que o meu ligamento estourou? Por Sim, que que meu joelho é frágil? Aí traz toda essa bagagem, né? sim, Ancestral, esse livro da vida que está no meu corpo. E aí, com esse joelho mais frágil, eu tenho uma outra consciência. Eu tenho uma outra responsabilidade, que é fortalecer sim. Por mais que eu viaje, eu tenho a minha prática. E é isso muito que eu propago para os alunos, para as pessoas que eu sim. atendo, né, no É um campo da remédio, massagem, né? que você é um remédio que você trouxe muito bem na massagem, principalmente na massagem, onde quando a pessoa recebe o toque, uma pressão, que ela vai tomar consciência, meu Deus, eu não sabia que estava tão doído. Uhum. Então, realmente a dor ali trazendo o seu saber, né, as suas informações sabiamente ali manifestadas no corpo. Então, eu tenho essa projeção lá no futuro porque eu quero chegar bem. Eu sinto que toda essa conversa, tudo isso que você está trazendo é para a pessoa, né, Sim. parar um pouquinho, isso que você trouxe tão bem, que também é uma prática que eu falo muito para os alunos, né? Assim, silenciar. Tem Uhum. gente que chega com dor no meu consultório que não sabe nem aonde é que dói. Ela Sim, falou, Luana, eu tô passando mal. Não sim. sabe nem onde dói. Né? Então, essa consciência do corpo, se apropriar, né, desse. Gente, nós precisamos desse instrumento saudável. Se você for pensar como você quer chegar nos seus 80, 90, eu tô lendo e pesquisando sobre pessoas inspiradoras. A mulher mais velha que saltou de paraquedas, saltou com 101, 102, 103. Teve uma outra mulher inspiradora que morreu aos 122 anos, lutou esgrima até os 80, andou de bicicleta até os 100, só parou porque quebrou um fêmur, uma coisa assim, mas viveu muito. Né? Então, se for para viver, vamos viver bem. E aí eu trago Exatamente. aí essa consciência e todas essas informações que você trouxe, que é um trabalho integral. A gente precisa olhar para a saúde, que eu sinto que é tudo isso que você falou da posturoterapia, né? Que traz essa visão Sim. holística do corpo, que é o que eu acredito. É assim que eu trabalho também nas aulas, nos atendimentos, sempre trazendo, né, o que está por trás da dor. Por que, que o corpo Sim. está sinalizando? Ele está Então, falando todas alguma essas. coisa, né? E a gente tem que ouvir Sim, ele. total. Uhum. E por Sim, isso que, dentro dessa muito. perspectiva, se a gente não enxergar o corpo de uma maneira integral e inteira, em vários segmentos, a gente não entende a dor. A dor pode ser. Assim, a dor é sempre multifatorial. Ela pode ser um trauma mais físico, mas pode ser um trauma emocional, né? Tem gente que está bem, Sim, mas quando vai chover, a pessoa tem dor. Ou seja, até a pressão atmosférica ela vai influenciar na dor, né? E o aí, frio, né, o calor. Uhum. exatamente. E aí, pegando aquele ganchinho que você tinha falado, por exemplo, né? O seu joelho falciou. E aí você ficou pensando, o que eu vou fazer? Vou fazer cirurgia? Não vou? Morrendo de dor, sem andar direito. No comecinho a gente falou, né, das questões, né, que altera a postura, uma delas é a emoção. Então a emoção vai alterar a sua Sim, postura. Mas um problema de joelho, uma lesão física, vai alterar também a sua emoção, porque você fica insegura, você tem medo, você tem ansiedade, não dorme bem. total. Então acho que o mais importante é isso, a gente sempre ter a visão integral de tudo. O joelho faz parte da Luanda, né? A gente esquece isso Sim, às vezes, né? Hoje em dia, muitas vezes é muito segmentado, faz raio-x do joelho, mas esquece do joelho da Luanda e esquece o contexto todo dela, né?
Sim, sim. É um baú, né? Isso é muito bonito, essa visão holística, né? Não é simplesmente lá costurar, tá, 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 tá. E que é igual que é parecido com uma operação bariátrica, né? Onde a pessoa fez ali um processo incisivo, forte e Uhum. não trouxe todo um trabalho, né? Por que tem um Exatamente. desequilíbrio alimentar? Quais são as emoções? O que está acontecendo? Né, para gerar todo esse Exatamente. desequilíbrio. A pessoa faz a operação, daqui a pouco, né, eu conheço muitos casos onde a pessoa volta e fica no efeito sanfona. Então, se não Sim. tem a consciência do que o corpo está trazendo ali, é muito mais Exatamente. fácil tomar um analgésico anti-inflamatório ou fazer um procedimento, né, vamos dizer, um cirúrgico. Mas se Imediato, não tiver sim. esse trabalho imediato, né, o imediatismo, hoje, né, vem trazendo muito isso. As pessoas Sim. querem para ontem. E a saúde é algo construído a cada momento, né? A Exatamente. É cada diário. alimento que você escolhe. Sim. É que nem escovar os dentes, é todo dia e várias vezes por dia, né? A construção da saúde é isso. Sim, Passa por todas essas etapas, né? sim. Você está falando de hábitos, né, Léo? Vamos trazer um pouco aqui dos 5 hábitos hábitos e vícios posturais que você poderia estar assim dando um alerta. Olha, cuidado com o seu sapato. 5 hábitos que vão aí prejudicando, acelerando o processo de desgaste e 5 hábitos saudáveis que você traz para sua prática pessoal. Qual que você poderia Tá, estar compartilhando aqui conosco? tá. Então, perfeito. Então, eu vou falar, acho que os mau hábitos, e já vou falar a correção deles, ou o conselho, que, né, é mais ou menos o contrário Joia. de cada um. Então, assim, acho que o primeiro e mais claro, assim, eu não vou falar dos mais clichês, porque, sim, a gente vê muita coisa, mas, enfim, a gente vê muita coisa falar sobre tênis, por exemplo, calçado. O calçado, ele vai adaptar a forma da sua pisada. Então, ele está mais ou menos mantendo o seu mesmo padrão. Então, se você está, por exemplo, se você faz um tratamento, se você está tratando, se você está tentando modificar a sua pisada, aí você tem que mudar de tênis, né? Mas, enfim, um tênis inadequado que você já usa faz tempo não tem tanta diferença, vamos dizer. Eu quero falar de algumas coisas que são talvez menos óbvias, né? Daí, por exemplo, o que eu vejo muito no consultório, no dia a dia, é má ingestão de água. Muita gente não bebe água corretamente, me fala que não gosta de beber água, não sei o que é isso, mas enfim. A gente é feito, acho que 80% de água, quase. A gente perde muita água para o Sim, ambiente, né? Aqui em Brasília, mais ainda, é um clima semidesértico, então seco muito. exatamente. Então a gente perde muito água para o ambiente, a gente não mantém essa homeostase correta se não tiver uma ingestão correta de líquidos, né? Nas nossas articulações, a gente tem a cápsula articular que envolve cada articulação. Nessa cápsula contém líquido sinovial, e esse líquido é composto majoritariamente de água. Então, articulações bem lubrificadas como um todo, sobretudo o joelho. É importante que a gente tome muita água, tá? E aí, E enfim, tem diga. estudos, tem estudos, né, Léo, que falam que lá pelos 60, acho que até mais cedo, dependendo do organismo, que não tem tanta essa informação, né? Falam que as pessoas de idade mais avançada, a tendência é não sentirem tanta sede. Não sente E aí não sede. tomam água, né? E aí desidrata Perfeito, sim. mais dor na Exatamente. articulação. Então, muito Exatamente. Por isso importante que esse assim, ponto mesmo. é importante beber água com sede, mas você tem que manter um certo hábito de ingestão de líquidos, né, por dia. Sim, E eu acho que o que seria bom, enfim, fora isso, a questão da ingestão de líquidos além da dieta inteira, lógico, evitar alimentos ricos em ácido úrico, que vão machucar ali, vão ser inflamatórios para a região, né? E, sobretudo, evitar refrigerantes, né? Os altos índices de sódio, eles vão lavar um pouquinho o cálcio, eles vão promover a desmineralização óssea, né? Do fêmur ali, do tíbia, da patela, e isso é ruim, né? Para o joelho. sim. Uhum.
tá? Para as Outra coisa que articulações, né? Como um exatamente, todo, né? como um todo. Mas o joelho, tornozelo e pés, eles sofrem muito mais do ácido úrico, e de processos assim, porque a força da gravidade vai descer todos esses resquícios ali para a parte inferior do corpo, ele não consegue drenar direito, então é mais prejudicial ainda, né? Sim, sim. Outra coisa que a gente sempre pensa, né, sobre joelhos. A gente sempre fala sobre excesso de peso, né, sobrepeso, e aí eu vou falar sobre sobrepeso, mas não sobre a questão de sobrepeso corporal, porque, exceto casos extremos de obesidade, enfim, onde a pessoa está muito mais acima do peso, muitas pessoas estão um pouquinho acima do peso, ou um pouco acima do peso, e chegam com dor no joelho. E aí foram Uhum. ortopedista, né? O paciente vem ao fisioterapeuta, muitas vezes já esteve no ortopedista antes, e aí falam que ele está com dor no joelho por causa do excesso de peso. Então, a gente verifica assim, muitas vezes só tem um joelho doendo, não é o excesso de peso que está sobrecarregando aquele joelho, né? Senão provavelmente estaria os dois doendo. Enfim, a gente fala muito da questão do sobrepeso, sobre sobrepeso de treino. A pessoa às vezes levanta muito peso, pessoas de 60, 70 quilos levantando 340, 400 quilos no leg press ou na academia, né? Ou então, né, isso seria um estímulo muito forte, né, para a pessoa. Ou então um estímulo menor, só que muito contínuo. Aquela pessoa que corre 10, 15, 20 km todo dia ou quase todo dia, ele vai ter um desgaste precoce. Então, parcimônia. Então, Sim, o ideal é evitar esse desgaste precoce, sim, sim. né? Léo, a gente está chegando ao final da nossa live, para nossa live não cair. Você falou dos cuidados, né? Fala um hábito precioso que você traz para sua vida diária, que você quer tá dando essa compartilhar essa, né, essa sua prática diária. O que você poderia estar falando para o fechamento aqui da nossa live? O que eu faço para manter o joelho? E um, Sim, sim, eu acho que se tivesse que, né, fora, fora o que a gente falou, mas o principal é um bom tônus muscular, uma boa mobilidade. Então, tudo que a gente faz de exercício, sobre tudo que é funcional, é contra a gravidade, são exercícios que vão promover força e mobilidade articular, né? Então, o que a gente precisa no nosso corpo em geral é mobilidade, resumindo. sim. Então, exercício é a melhor maneira. Sim, força muscular, né? Músculo, ele está muito ligado também ao poder de ação. Eu observo muitas pessoas que começam a fazer trabalho de força, resistência. Isso é um tema que eu trago muito para as minhas aulas, né? Postura da guerreira, postura da prancha. Então, todo esse trabalho muscular, ele reflete no campo da mente, reflete no campo das emoções. Então, isso, né, essa confiança, essa força para realizar os seus projetos, atravessar as situações desafiadoras na vida. Força, Então, essa relação, né, você está falando do tônus, é isso mesmo, essa força muscular, força mental, força emocional, isso a gente desenvolve também. A sim. vida traz esses ensinamentos e a gente tá o tempo todo, né? Essa flexibilidade do corpo é uma flexibilidade também da mente, ter o seu joguinho de cintura, não desistir, né? Porque não deu certo, ó, então vamos ser flexíveis, respira, vamos fazer então de outro jeito. Então tá tudo realmente integrado. Eu quero te agradecer, Léo. Quero agradecer aqui a audiência, né? Todo mundo tá aqui, ó. Então, estão perguntando se nós vamos ter um posturoterapia joelho 2, porque tem muita gente que fez algumas perguntinhas que não vai dar para responder. Estão aqui agradecendo as dicas, né? Elas querem a segunda live para mais dicas e mais perguntas que ficaram, né? Nesse momento não dá para responder,
mas estão Eu, agradecendo aqui que foi muito esclarecedor. eu que agradeço o convite, Luana. Nossa, um prazer imenso, Léo, poder ouvir você. Eu sempre gosto de lembrar desses 4 anos atrás, como eu cheguei e tudo que foi desenvolvido a partir daquela experiência, né? Daquela experiência dolorosa, difícil, prestes a apresentar lá no festival de dança, não era festival, era um show. Estava combinado, há 6 meses eu vinha ensaiando com as meninas e bem em cima o joelho falseou, foi um dos grandes traumas, aí eu já tive outros, aí realmente rompeu. E aí eu faço todo esse trabalho mesmo de fortalecimento. Maravilha. Então, Léo, olha, até a próxima. Muito grata por tudo, por todas essas informações, por compartilhar. Foi um prazer enorme. Eu quero que você deixe aí a sua última fala para nos despedirmos. Tá certo. Então, muito obrigado você, querido, pelo convite. Muito obrigado por quem estava presente, né? E se você quiser, mais para frente, a gente faz outro joelho ou algo sobre o pés ou quadril ou qualquer parte do corpo que a gente possa, né, Ah, que discutir um pouquinho. joia. Tem muito pano Sim, para manga. tem muito pano para manga, que ótimo. Então, vamos combinar já o próximo. Vamos sim. Boa noite para todos. Então já sabem, né? Cuidem da saúde, porque saúde vale ouro. Vamos com todas essas dicas aí que o Léo deixou. E até a próxima. Um beijo, Léo. Até Beijo, muito mais. obrigado. Até mais. Beijo, Léo.